Estamos aqui mais uma vez com mais uma reportagem muito importante aqui, ponto de mototáxi aqui do bairro Nossa Senhora de Fátima. Movimento muito grande aqui, estamos aqui um mototáxi aqui, viu? Movimento muito grande de passageiros aqui para descer pro comércio, a porra toda. Olha, mototáxi aí. Mototáxi já aí. Começa, hein? R$3, moço. Bom, rapaz. Já faz dois. Faço. 2,50. Vamos lá? Bora. Ei, vai devagar que eu tenho medo. Tá certo. Pode segurança. Pode segurar você? Pode. Rapaz, eu tô querendo resolver um negócio no banco, aí. Moço, tá aperreado pra ir pra rua? Muito grande movimento aqui, rapaz. Maria, mano. Mototáxi aqui. Tô vendo lá. Associação de mototáxi.